por onde eu passar, as águas jorrarão, curarão e liberarão, lavarão as feridas, e o Espírito se moverá, o vento de Deus soprará, dizendo vida. Chove em mim, água do rio de Deus, vem transbordar todo o meu coração. Quero nascer na tua fonte, Senhor, nadar no teu rio, nadar no teu rio, nadar no teu rio, amor. Chama em mim, água do rio de Deus, transbordar todo o meu coração. Quero nascer da tua fonte, Senhor, nadar no teu rio, nadar no teu rio, nadar no teu rio de amor. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja se coloca em pé. Vamos agradecer a Deus pela sua graça e misericórdia de estarmos aqui mais uma vez na sua casa para glorificar e exaltar o seu santo nome, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Né? O Senhor tem nos guardado, nos abençoado, tem estado conosco a cada dia. Se nós estamos aqui, é porque ainda Ele tem nos guardado e protegido. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui o presbítero Odaí para fazer esta oração. Depois vamos louvar o Senhor com o zinho da harpa. Depois do zinho da harpa, o presbítero irmão Rogério estará ministrando a palavra, aleluia, fazendo a leitura da palavra do Senhor e orando com a igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Pai, damos graças ao Senhor da santa eternidade. Mais uma noite nos encontrar na tua presença, aqui na tua casa, reunir com os irmãos. Aqui está o teu povo, a tua igreja remida pelo teu sangue. Venha nos abençoar nesta noite, Pai. Venha usar os teus vasos, Senhor, estarão transmitindo a tua palavra, louvando o teu nome. Fala conosco bem de perto, possamos ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Glória ao Senhor, querida igreja, poder sentar. Vamos louvar os hinos da harpa 124. Bem do ladinho, 123. Só que nós vamos fazer contínuo, tá? Aleluia. Glória
Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Salmo de número 51 e verso de número 10. Salmo 51 e verso 10. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Espírito, Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Feche teus olhos e oramos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais uma vez estarmos aqui na tua presença, reunidos, te adorando e te bendizendo, Senhor, nesta noite, Pai, neste santo lugar de oração, aonde nós temos a certeza que o Senhor nos reuniu aqui para te adorar, te bendizer, te exaltar, mas também, Senhor, para ouvirmos uma palavra de instrução, uma palavra que servirá como lâmpada para os nossos pés, direcionando o nosso caminho, nos alertando, nos corrigindo, nos ensinando, mas também nos regozijando, nos renovando, nos alegrando, pois esta, Senhor, é uma noite a qual nós estamos aqui na Tua presença e temos por certo que a Tua presença é real neste lugar. E aonde o Senhor está, Senhor, há milagre, a cura, o renovo, a salvação, a transformação de vidas pelo poder da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, louvado e agradecido ao nome do nosso Deus. Amados irmãos, quarta-feira temos o ciclo de oração, né, com as irmãs. E quinta-feira nós temos nosso culto dos vencedores. A pregadora irmã Odina vai estar ministrando a palavra de Deus. E sexta-feira temos a tarde da bênção. E sábado temos ali o pré-congresso de jovens no Campo Duna. E domingo pela manhã temos a escola bíblica. Também temos o almoço para os jovens. Então os irmãos participam dos eventos que está sendo realizado no Campo de Garopaba. Nosso pastor presidente não está lá em Criciúma, né? Ajudando lá, arrumando a casa do pastor Zé Manuel, lá em Criciúma. Então os avisos são esses. Lá domingo à noite como que é? Leonardo Menezes de Canela. Vai estar ministrando a palavra de Deus domingo à noite aqui na sala. Os irmãos venham, receber a bênção, adorar e glorificar o Senhor. O grande pregador já pregou ali no dia de hoje missionário, o grande homem de Deus. Aleluia. E o Senhor vai estar aqui para nos abençoar, para falar de perto conosco, não só domingo, mas também hoje. Ele está aqui conosco, aleluia, porque Ele tem uma palavra para nós. Amém? Os irmãos são da casa, né? Todos são participantes aí dos nossos cultos, são todos conhecidos. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ouvir então louvores nessa noite. A irmã Cris tem um hino. Então vamos ouvir a irmã Cris. Aleluia. Louvando o nome do Senhor. E depois a irmã Evelyn tem? Aleluia. Depois da irmã Evelyn vamos ter uma palavra pelo evangelista ali do Monte do Senhor. Mas agora ele veio para o Vale. O evangelista aqui ali. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero ser da igreja Rapaz Senhor, amém? Eu estava dizendo para uma Betega, não toca, quando o sermão tocar, o desafio em mim. Que eu vou cantar esse hino, irmãos, que Jesus sempre fala comigo através de hino. Eu já cantei aqui, a outra vez que eu cantei, eu também cantei sem os instrumentos. Que fala que o nosso Deus é o Deus da montanha e é o Deus do vale.
Às vezes a gente acha que Deus só age de uma maneira, só num lugar, mas Deus é Deus. Ele sempre está no controle de tudo e Ele sempre arruma uma porta, um meio de nós sairmos da tempestade que a gente estiver enfrentando, amém? Então eu vou louvar Jesus. Esse hino, o nome do hino é Deus da Montanha. Aleluia. Tudo é calmo no alto da montanha, tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca fé, irmão, você não está só. Sabe por quê? Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Pela fé, no alto da montanha, é tão fácil, a vida é melhor, mas no vale, no fundo deste vale, Ele prova a fé e não te deixa só. Se você sabe, pode cantar. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas no vale surgem tentações. Tenha fé no vale ou na montanha. Sabe por quê? Ele é fiel e não te deixa só. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus é poderoso. Ele está em todos os lugares para dar vitória para os seus filhos. Louvado é o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, e nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Adore junto comigo. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Que essa verdade longe. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão alegres nessa noite? Amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor.
você não poderia escolher um lugar melhor para estar, a não ser na casa do Senhor. Jesus, aleluia. Eu sempre falo, louvar a Deus Glória a Deus. quando tudo está bem é muito fácil. É verdade. Agora Deus quer ver eu e você adorando ao nome dele quando tudo está mal, quando tudo está dando errado. Mas não é que Deus, aleluia, perdeu o controle, não, que Deus não perde o controle nunca da minha vida e da sua vida. Glória a Deus. A partir do momento que eu e você entregamos verdadeiramente a nossa vida para Cristo, Ele é quem cuida. Tem coisas que acontecem na vida da gente que nós não sabemos explicar. Só justificando a minha saída lá do monte do Senhor. Pelo período parei de tomar os medicamentos que devia tomar, a pressão alta. E desde que cheguei aqui em Garopaba, não fazia 6 anos não estava tomando, só quando o negócio apertava. Então, resumindo, coração cresceu. Estou com o coração crescido. Mas eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus. Não tenho apego aqui na terra, aleluia. Mas eu creio que o Senhor pode me dar um coração novo. Irmãos, quando orar, lembre de orar por mim. Mas tudo tem um propósito de Deus. Não sei falar o que é agora, mas na hora certa o Senhor vai nos revelar. No livro de Lucas, no capítulo 5, uma passagem que tenho lido e meditado há uns dias atrás, uma passagem bastante conhecida, Lucas 5 e 3, que diz assim: e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse a um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas por que manda, lançarei a rede. Pode tomar assento, dando glórias, acreditando que a minha vida e a tua vida está no controle de Deus. De muitas coisas que eu aprendi nessa passagem, é que de muitas vezes algo quando dá errado na nossa vida, tem gente que se desespera. Eu não me desespero não, irmão. Mesmo em meio à enfermidade, eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus. Pergunta à minha esposa: eu deito e durmo como diz a Bíblia, até demais, irmão Rogério. Estou dormindo em pé, para ser bem sincero. Que eu não tomava o remédio, agora o médico passou o medicamento demais, durmo até em pé. Aleluia. Mas eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus. Da mesma forma, eu entendo que Deus tinha um propósito naquele dia para a vida de Pedro. Eu conversando hoje com o irmão Vinícius e perguntei ao Vinícius: como é que eu não sou pescador, mas como é que é? Toda vez que vocês vão ao mar e pega peixe, é obrigatório lavar a rede? Ele disse: não, irmão Cleber, só quando nós não pega peixe, nós já sabemos que a rede está um pouco suja, temos que lavar a rede para ir de novo. Não foi diferente, aleluia, na vida de Pedro. Todos conhecem a história. Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nenhum peixinho. Então ele vinha atribulado mesmo, porque não é fácil, aleluia, quando nós trabalhamos e não fizemos nada naquele dia do que desejamos fazer. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, aleluia, estava lavando a rede. Olha,
pastor Arley. Se a pesca fosse boa, Pedro não estaria ali naquele momento. É porque algo deu errado. Jesus já tinha, aleluia, Deus já tinha projetado aquele dia para que tudo desse errado naquela pescaria, porque Deus tinha um propósito na vida de Simão Pedro. Aleluia. Aos olhos de Pedro, ali foi uma perca muito grande, porque ele entendia de pescaria. Talvez no seu trabalho, no seu dia a dia, você diz, mas como é que pode dar errado se eu estou fazendo aquilo que sei fazer? Ei, queridos, se Jesus não tiver no barco, não adianta. Pode ser o melhor médico, pode ser o melhor advogado, pode ser melhor na área que você trabalha, mas se Jesus não tiver no teu barco, aleluia, não vai dar certo. E não foi diferente. Deus tinha marcado, aleluia, um dia para se encontrar com Pedro, de maneira que a Bíblia vai dizer que tinha 2 barcos, aleluia, junto da praia. Mas Jesus resolve entrar no barco de Simão Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um plano na vida de Pedro que nem ele tem na minha vida e nem na tua. Muitas das vezes algo dá errado na nossa vida. Não vou falar eu, irmão, porque quem me conhece sabe, não sou de estar murmurando. Aleluia. Eu sempre entendo que Deus tem um projeto a se fazer quando algo dá errado. E eu não me desespero. Sabe por quê? Porque verdadeiramente eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. E eu sei que quem cuida dela é Ele. Aleluia. Verdade é que nós temos que cuidar da saúde também, mas a nossa vida está nas mãos dele. Não se desespere. Aleluia. Talvez não deu certo para você, mas é porque Deus tem, aleluia, algo a se fazer, até mesmo naquilo que não deu certo. Porque se olhar em outro, aleluia, com os olhos humanos, vai dizer, mas como é que pode? Pedro é pescador desde menino, e como é que dá um tiro errado desse? Mas é porque Deus projetou aquele dia. Mas depois que Jesus, aleluia, entra no barco de Pedro, a coisa muda. Sabe qual é o segredo? Aleluia. É eu e você convidar Jesus para estar no barco. Ei, irmão, se Jesus estiver no barco, ele não vai afundar. Pode vir a onda, pode vir o vento forte, pode vir a tempestade que vier. O barco pode até balançar, mas ele não afunda. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. E quando ele está no barco, ele ainda é o mesmo. Ele ainda acalma vento, ele ainda acalma tempestade. Jesus não mudou, irmão. Ele ainda continua fazendo milagres e maravilhas. Mas sabe o que é que acontece? Que eu e você, aleluia, no decorrer do tempo da caminhada, nós que mudamos sim, aleluia, porque me lembro que quando aceitei a Jesus, aleluia, que nem foi pregado domingo que eu fiz um compromisso com o Senhor, no mínimo, quando eu dobrava o joelho, tinha que ser 1 hora, porque eu entendi que quando Jesus disse assim para Pedro, para os seus discípulos, nem 1 hora consegue velar comigo. Hoje em dia, muitas das vezes nós chegamos na igreja, passa só o cartão de Jesus, cheguei, estou aqui, aleluia, e se esquece que até o Cristo, aleluia, ele orava, irmão, até Jesus orava, não? Agora imagina eu e você, como é que fica na situação, se até Jesus orava, e eu e você, o que devemos fazer? Aleluia. Muitas das vezes vem o vento, vem a tempestade, aleluia, sabe para quê? Para nós se aproximar mais do mestre, buscar mais a Jesus, porque Jesus está perto, está próximo de voltar, e a igreja está dormindo, irmão. Nós estamos dormindo, vamos ser sinceros, aleluia, nós estamos dormindo, nós não estamos obedecendo muitas das vezes o ídolo do Senhor. Porque eu sempre falo, Deus não está preocupado com as nossas finanças, com o nosso carro novo, com a nossa casa, em trocar a nossa casa por uma casa nova, não. Deus está preocupado com eu e você ganhar almas para o seu reino.
Ou você acha que não tem muita gente aqui em Garopaba que precisa de ouvir uma palavra, aleluia, que precisa que eu e você, porque tem gente que aceita Jesus, entrega a sua vida e vem para a igreja sozinho. Mas já tem gente, não, irmão, você tem que pegar na mão e trazer para a casa do Senhor, até ele criar raiz, até ele se afirmar. E nós, como igreja, estamos fazendo, obedecendo o ídolo do Senhor. Aleluia. Para Pedro tinha dado errado. Uma noite, aleluia, de pescaria, mas na verdade era um projeto de Deus ali para Pedro ser o quê? Um ganhador de almas para o reino dele. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Nesse louvor, vamos contribuir para a obra de Deus. Para depois, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és poderoso. Dia de Pentecostes, fogo a casa encheu, Deus que mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo para todo mar, era para nós vidas de poder. Quem sabe não é um dia de Pentecostes. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver aqui nessa noite todo Deus. Um dia eu me fogo a casa cheia, Deus me deu vento, e o vento obedeceu. Era fogo para todo lugar, era para nós de poder. Quem sabe não é um dia de Pentecostes. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa noite todo Deus. Vamos, aqui o Diácono Sandro vai estar fazendo essa oração. O pastor Aleio, com toda a liberdade, ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Até aqui o Senhor tem falado conosco através dos hinos. Eu sempre costumo dizer que os hinos são mais que um lavrador que está lavrando a terra e preparando o coração para receber a semente, que é a palavra. Já está aqui ardendo no coração do nosso amigo, pastor Aleio. E Deus vai usar ele como tem usado, né? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, uma vez mais nós entramos aqui na Tua presença, Senhor. Até aqui o Senhor tem falado conosco através dos hinos da harpa, dos louvores, da palavra inicial, e vai continuar falando conosco através da palavra pregada, a qual está no coração do Seu servo para vir de encontro aos nossos corações. Uma palavra de exortação, de despertamento espiritual, é o que nós precisamos nesses últimos dias, Pai, da Tua Igreja de Cristo na Terra. Uma palavra que venha nos incomodar, nos tirar do nosso conforto e trazer à memória a simplicidade do Evangelho, Pai. Voltar às velhas práticas da oração, do jejum e da oração, e dedicação à Tua santa, maravilhosa palavra. Veja o qual aqui é um culto de ensino a qual nós vamos aqui ouvir a Tua palavra. Fala conosco e continua ficando conosco. Esse é o nosso pedido, agora e sempre, e a igreja que é soberana diz: amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode sentar por gentileza, graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, do versículo 1, alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus,
Nós queremos louvar o Senhor por essa rica oportunidade, externar nossa gratidão. Nosso pastor presidente, na pessoa da pastora Sara, que está presente aqui, nosso pastor presidente está lá em Criciúma, numa ação em poder ajudar o servo do Senhor, pastor Zé Manuel, que está ali arrumando, né, sua casinha, e nós louvamos a Deus por ter um pastor que se entrega dessa forma para abençoar seus obreiros, para abençoar as famílias da igreja cuja a presidência está sob os seus cuidados. Isso é bênção de Deus e nós temos que nos orgulhar muito disso. Amém? Louvar a Deus pela vida do pastor Alvin, segundo vice-presidente, que está aí sempre empenhado na obra de Deus, todos os obreiros que estão aqui, o evangelista irmão Cléber, que nos antecedeu com uma palavra tremenda e poderosa, o conjunto que entoaram os louvores, e nós estamos aqui celebrando o Senhor neste culto de edificação cristã. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Nós vamos tentar debruçar um pouquinho sobre a palavra, talvez um pouco com um ritmo mais calmo, uma vez que é um culto de edificação, vou tentar seguir um ritmo mais calmo para a gente tentar explorar um pouco esse texto que eu sinto que é de uma responsabilidade muito grande. Nos diz assim a palavra no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 1. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está alinhada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te, aquieta-te, e não temas, nem se desanime. E diz-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, e nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria o filho de Remalias. E se não credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal,
e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujo 2 reis tu temes de medo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, me dê a sua atenção. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto e vamos meditar um pouquinho naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Bom, essa é uma profecia do profeta Isaías. Nós sabemos a qualidade e a envergadura do ministério profético deste homem. Como Deus usou Isaías de uma maneira tão potente, tão poderosa. Foi um dos únicos profetas da nação de Israel, na nação de Judá, que profetizou durante o reinado de 5 reis. E ele profetizou um reinado, ou um ministério profético, por mais de 60 anos. Isaías era um ministério, ou teve um ministério, um profeta que teve um ministério tão exemplar, ao passo que mesmo que a casa de Davi, ou mesmo que a nação de Judá fosse trocando de monarca, trocando de reis, Isaías permanecia como representante do Senhor e como aquele pela qual Deus falava, como aquele pela qual Deus orientava. Tamanho era a sua fidelidade ao Senhor. Nós sabemos que a conversão de Isaías se dá de uma forma bastante dramática, bastante tensa, apesar de ele fazer parte da monarquia, apesar de ele fazer parte da família real, apesar de ele ter acesso na questão do templo, na questão das casas reais, mas Isaías não vivia, a priori não vivia uma vida de temor, uma vida que pudesse glorificar o Senhor. Antes, por boca sua mesmo, por testemunho seu mesmo, por relato da sua própria leitura que faz na sua vida, ele disse lá no começo do seu livro, que ele era um homem de lábios impuros, que ele praticava a iniquidade, até que ele viu a glória do Senhor, até que ele foi impactado pelo Senhor, até que ele foi visitado pelo Senhor Deus, até que Deus se revelou a ele de uma forma intensa e de uma forma poderosa, ao passo que Isaías não conseguia ou não pôde resistir a esta revelação. Nós entendemos que ele já havia sido chamado e Isaías já estava exercendo uma espécie de ministério profético, cuja intensidade do seu ministério era apontar o defeito alheio, era apontar as fragilidades da nação. Ora, nós sabemos que isso também é papel de um profeta. Profeta não foi chamado somente para massagear, nem foi chamado para massagear o ego de ninguém. Profeta não foi chamado só para profetizar coisas boas, coisas maravilhosas. Às vezes está na boca de um profeta algumas sentenças de juízo da parte do Senhor, faz parte do seu ministério. Para aquele que exerce o ministério completo, para aquele que exerce o ministério cuja a direção é o Senhor e não o seu próprio coração, às vezes você vai profetizar coisas amargas, e Isaías profetizava isso. O interessante é que Deus não revelou só a fragilidade do povo para aquele profeta, antes revelou também a sua própria fragilidade. A primeira coisa que eu quero abordar com os irmãos, e usando de todo o respeito máximo com a igreja, com a noiva do Senhor, com o corpo de Cristo, com esse povo seleto que conhece o que é servir a Deus, mas a gente precisa entender que o Deus que mostra, e pode sim mostrar as fragilidades, os defeitos de alguma pessoa para nós, e é possível que o código moral de algumas pessoas, não estando alinhado pela palavra ou com a palavra, a gente possa entender que não é uma postura moral que glorifique a Deus, mas não cabe a nós somente apontar esse defeito, cabe a nós também fazer uma leitura daquilo que nós também praticamos diante de Deus. É responsabilidade nossa
Nós somos juízes de nós mesmos. Nós é que temos, aleluia, a autoridade ou a permissão de Deus para chegarmos diante do espelho. Eu tenho essa permissão de Deus para chegar diante do espelho e dizer: Arley, você precisa melhorar. Você tem aspecto que ainda você está frágil, que você ainda precisa me glorificar, ou glorificar a Deus de uma forma melhor. Eu preciso fazer essa leitura, porque a partir do momento que eu faço essa leitura, eu posso mover os céus a meu favor. Assim como a Bíblia diz que Isaías, olhando para que a sentença do povo era uma sentença de condenação, e ele, por ser profeta, também fazia parte do povo, logo aquilo que ele estava profetizando também viria sobre a sua cabeça. Ele caiu em si e disse: mas eu também vou perecendo, eu também vou cair, eu também vou tombar. Então perdoa-me, Senhor, a mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, de sorte que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, com uma tenaz, ou seja, com uma tesoura, aleluia, foi e voou debaixo do altar do Senhor e pegou uma brasa viva e caminhou até o templo e tocou na boca, nos lábios do profeta Isaías, sinalizando assim uma purificação. Percebam que depois disso, Isaías não mais, aleluia, também profetizou coisas ruins para o povo, mas não mais teve preocupação com a sua conduta moral. Ele se dedicou plenamente, ao passo que o céu perguntou: quem há de ir por mim? Quem eu posso enviar? E Isaías, já purificado, com a consciência de que Deus pode de fato, aleluia, libertar o homem do pecado, Isaías disse: então pode me enviar, envia-me a mim. Agora percebam, meus irmãos, que às vezes quando a gente faz e a gente isola muito esses versículos, a gente usa muito esse versículo, envia-me a mim, e quase sempre a gente conecta com uma missão transcultural, com uma missão ultra-regional, com uma missão de a gente ir para outro país. Olha, se for para ir para outro país, se for para ir para outra nação, envia-me a mim. Mas se for para assumir responsabilidade dentro do meu povo, dentro da minha casa, então não me envia. Pode enviar qualquer um, não. Isaías, ele foi enviado para o Senhor, mas não foi enviado para a terra estranha. Percebam que no capítulo 6, logo em seguida, depois disso, aleluia, depois que eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Percebam que Isaías não recebeu uma passagem para ir para a missão em outro lugar. Percebam que Isaías, o id de Jesus para ele, ou o id de Deus para ele, não foi para levá-lo para profetizar para nações longínquas, não foi para profetizar para o seu próprio povo. Deus o estava capacitando para ele pregar, para ele ministrar, aleluia, a palavra do Senhor aos seus da sua casa. Portanto, Deus está nos dizendo nessa noite: eu e você, uma vez já salvo, uma vez já liberto, uma vez já tendo o nome escrito no livro da vida, uma vez tendo coroa na nossa cabeça, veste branca, unção sobre nossos ombros, é responsabilidade nossa, como disse o evangelista Kleber, de pregar a este povo, de pregar ao nosso povo, as pessoas que estão ao nosso redor. E quando Isaías começou a profetizar, a Bíblia diz que o arqui-inimigo de Israel, não só Satanás, mas as nações vizinhas, começaram a traçar estratagemas. Percebam, o inimigo não cansa de armar cilada, de tentar derrubar aqueles que estão diante do projeto de Deus. O inimigo não desiste. Inocência nossa em acharmos que ele vai desistir da tua chamada. Que você desiste e ele não desiste. Você para e ele não para. Mesmo que você entregue os pontos, mesmo que você diga: eu não quero fazer mais nada, mesmo que você diga: eu não quero mais servir a Deus, quero só ser um crente de banco, quero ficar aqui quietinho, deixar eu quietinho aqui, Senhor, com pretexto, às vezes até pretexto de falsa humildade.
Não. O Satanás, o inimigo da nossa alma, não te deixará quieto. Ele vai armar cilada ao ponto de tentar te aniquilar, porque esse é o papel dele. Ele não desiste. E a Bíblia diz que a casa de Davi, que foi uma casa instituída pelo Senhor. Perceba, quando Deus chamou Davi, Deus não chamou só Davi, só a pessoa de Davi. Deus chamou Davi e a sua descendência. Quando Deus chamou Abraão, não chamou só Abraão, chamou Abraão e a sua descendência. Quando Deus te chamou, não chamou só a você, chamou a você e a sua casa, seus filhos, seus netos, e nós temos que acreditar nisso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi a pergunta do carcereiro para o apóstolo Paulo, e foi a resposta de Paulo para aquele homem que estava procurando a luz no meio do cárcere. A casa de Davi foi uma casa instituída por Deus. Deus disse: eu farei de Davi, o trono de Davi, um trono eterno. Nunca faltará descendente, ou nunca faltará quem se assente no trono de Davi. Agora perceba, quando tem um decreto de Deus, quando tem uma sentença de Deus ao meu respeito, ao teu respeito, o inimigo vai fazer de tudo para invalidar a palavra de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para que você não entenda essa profecia, ou essa mensagem, ou essa promessa de Deus na tua vida e na tua casa. Davi entendeu, mas os seus sucessores não estavam entendendo. Ao passo que quando a nação está aqui, o rei agora que está no trono é a casa. Porque eu estou indo muito rápido, como eu disse que não iria, mas tenta aqui, tente pensar comigo. O jeito explosivo de pregar não tem jeito. Escute, quando o rei, o profeta Isaías, ele começou a profetizar no reinado de Uzias. Ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele assinala de forma histórica e de forma até mesmo cronológica que o seu ministério já está em ascendência, já está em evidência no reinado de Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Uzias gerou Jotão, Acás, gerou Uzias, Jotão, Jotão gerou Acás. No reinado de Acás é Isaías que está aqui. Agora perceba que a tribo de Judá é composta não só da tribo de Judá. O reino de Judá é composto de Judá e de Benjamim. De Judá e de Benjamim, que são os irmãos. Efraim faz parte da tribo do norte, que era ainda um remanescente, era um povo que já tinha sido exterminado ou estava prestes a ser exterminado pela Síria. Agora, deixa eu ver se vocês conseguem entender aquilo que eu quero dizer. Agora, Efraim, que está prestes a ser eliminado na face da terra, está se fazendo uma aliança diabólica, está tentando juntar uma coalizão para tentar destronar a casa de Davi, para tentar invalidar a promessa de Deus feita a Davi, para anular o trono de Davi. Agora percebam a audácia e a ousadia do inimigo. E ele vai se fazer uma aliança com Rezim, que é rei da Síria, com Peca, que é o filho de Remalias, que é rei de Israel, e Efraim, que faz parte da tribo do norte, está tentando se juntar a essa coalizão de 3 tribos, ou de 2 reinos e uma tribo. E o povo está tentando fazer uma coalizão e está marchando contra Acás, que é o representante da casa de Davi, e estão dizendo no seu coração, nas reuniões secretas: nós vamos marchar contra Jerusalém e vamos destruí-la. É isso que o inimigo projeta de dia e de noite contra a minha e a tua vida. Nós não podemos cair na utopia de que Satanás fechou os braços e que ele não vai tentar derrubar a mim e a você, de que ele não vai tentar destruir a tua família e a minha família. Ele vai, mas que o Senhor repreenda ele. Mas ele tem projeto para isso. Assim como Deus tem projeto para a minha casa, para a tua casa, para o meu ministério, para o teu ministério, para a tua igreja, para a tua família, Satanás tem projeto de destruição. Ele é o doutor da morte. Aleluia! Tudo que
que ele projeta é para matar, para enfermar, para destruir, para aniquilar, mas Jesus é o doutor da vida. Quando Satanás chega, ele traz destruição, ou tenta trazer destruição, mas quando Jesus chega, ele traz edificação, ele traz vida, restauração, e nós servimos ao doutor da vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, disse Jesus, mas eu não, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Agora perceba que o projeto de Rezim, rei da Síria, e de Peca, filho de Remanias, rei de Israel, junto com Efraim, é para destruir Jerusalém. E Jerusalém é a cidade do grande rei. E é tão verdade que eles falharam que você pode comprar uma passagem de avião e visitar Jerusalém hoje, porque Jerusalém nunca foi destruída. Não foi destruída por quê? Porque é um povo que confia no Senhor, que está debaixo da promessa do Senhor, porque Deus prometeu, e Deus não é homem para mentir nas suas promessas, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele te promete alguma coisa, pode estar por certo, vai se cumprir. Nem o inferno, nem o homem, nem toda a estratégia diabólica poderá invalidar a promessa de Deus na tua vida. Aleluia! E o tempo passa, as pessoas vêm e vão, o xadrez, o jogo, o tabuleiro da vida vai mudando, mas a promessa de Deus permanece. Essa é a verdade. Eu estou aqui hoje, amanhã não estarei, vem outro, vem e assume aquilo que eu estou fazendo, outro faria, e Deus está tranquilamente no controle de tudo. Ele não perde o controle. Olha só, a estratégia é para dizer, vamos subir contra Jerusalém e vamos destruí-la. E Deus vai no coração do profeta e diz assim, isso não vai acontecer. Você não entendeu? Deixa eu trocar aqui para você poder dar uma glória a Deus com vontade. É Satanás usando quem quer que seja, dizendo, vou destruir. E é Deus já liberando uma profecia, uma promessa, uma garantia de que isso não vai acontecer. E é por isso que nós glorificamos a esse Deus, porque ademais de nós não sabemos nos proteger, Ele nos protege, Ele nos guarda. A Bíblia diz, Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda de Israel. Não dorme, não cochila, não tosqueneja, guarda a entrada, guarda a saída, aleluia. Eis que não dorme quem te guarda, diz a palavra. Dê glória a Deus com vontade, irmão. Creia que aquilo que Deus te prometeu está guardado, porque Ele está velando para cumprir sua palavra. Oh, bendito é o nome de Jesus. E eles estão dizendo, vamos subir contra ela, vamos destruir. E quando, presta atenção, Acaz não é Deus, Acaz é um rei. O povo sente medo, sim ou não? Sim ou não? Bom, é natural, eu sinto medo, irmão. Sinto medo em várias coisas, várias circunstâncias da vida eu sinto medo. Faz parte da natureza humana. Quando Acaz soube dessa coalizão diabólica, dessa aliança do mal, para tentar eles marchar com o exército militar, com a Síria, que era o Império Mundial, escuta, para marchar contra a pequena Jerusalém, porque nos dias de Acaz era conhecida como a cidadela de Davi. É uma Jerusalém pequena, irmãos, com muros frágeis. A Bíblia diz, se agitou o coração do rei e o coração do povo, como se agita as árvores no bosque quando são impelidas pelo vento. Sabe o que aconteceu? Acaz está dizendo, meu Deus, será que a casa de Davi chegará no fim? Será que o que Deus prometeu para Davi, o final será comigo? Será que eu vou ser o motivo pela qual o azeite, o motivo pela qual a bênção vai cair, vai sair, vai esvaziar? Será que eu serei um vaso trincado que perderei a bênção de Deus sobre os descendentes de Davi? E ele começa a ficar agitado.
E sabe o que é que Deus faz quando você está com medo? Quando você está agitado? Deus trata logo de falar alguma coisa para acalmar teu coração. Aleluia. Quantas vezes isso já aconteceu contigo, tenho certeza. Quando você está com medo, está agitado, achando que tudo não vai dar certo, que tudo vai dar errado, aleluia, Deus usa alguma coisa ou alguém, não me importa, aleluia, o significado que tu vai dar, o certo é que é Deus usando e dizendo, tranquilo, não te precipites, aleluia, te acalma, aleluia. Olha só o que a Bíblia diz, olha só, subamos contra ela, deixa eu ver se eu acho aqui, não acautela-te, aquieta-te, não temas e não desanime o teu coração. A primeira coisa que Deus fala quando a gente está com medo é: calma, acautela-te, não seja precipitado, não toma decisão pautada e guiada pelo medo. Acalma e aquieta o teu coração. E tem mais uma coisa, não temas. E tem mais uma coisa, não te desanime. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Agora Deus vai minimizar, presta atenção. Se nós temos por prerrogativa humana, às vezes nós temos aquele negócio de catastrofizar. A luta está vindo e a gente está dizendo, é uma tempestade que nós não vamos conseguir passar. Eu catastrofizo, você catastrofiza, todos nós já catastrofizamos. Não adianta dizer que não. Às vezes é coisa simples de resolver, mas às vezes a gente faz aquilo tão grande, tão grande, tão grande. O coração de Acás e do povo estava agitado como árvores que se agitam no vento. Sabe o que Deus está dizendo? Não temas, aquieta-te, não desanime, fique calmo, não perca a noção, porque quem está vindo contra ti são 2 tocos de tições de madeira fumegantes, ou seja, eu já estou apagando eles, eu já tenho sentença de destruição contra eles, eles não vão conseguir te destruir, ainda que arquitetam reuniões, ainda que tentam projetar em câmara secreta, ainda que lançam teu nome, pode ser no cemitério, na boca do sapo, na macumba, não interessa, para Deus é toco de tição fumegante, Deus apaga, aleluia, neutraliza toda a obra do diabo contra o teu nome, dê glória a Deus. Só quem está entendendo isso, porque o apóstolo João disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Deus se manifestou. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Estão entendendo, sim ou não? Amém? Olha só, isso não vai acontecer. E Deus chega e diz, Isaías, pega teu filho, Sheez Azub, ou um resto volverá, na tradução portuguesa é um resto volverá, quer dizer um remanescente guardado pela fidelidade de Deus, mas o nome em hebraico é Sheez Azub, que quer dizer exatamente isso, remanescente. Sabe o que Deus está dizendo? Ô Acás, por que está agitado o teu coração? Eu não prometi lá atrás, que a casa de Davi não faltaria descendente? Não prometi que o trono de Davi nunca estaria vago? Não disse que ninguém, e ninguém é ninguém mesmo, consegue esvaziar minha promessa ou aniquilar aquilo que eu falo? Contra Israel não cabe encantamento, disse o próprio profeta mercenário. Contra Israel não cabe encantamento, não adianta você criar, aleluia, artifícios diabólicos para tentar impedir a progressão de quem está debaixo da promessa, porque quem está debaixo da promessa progride pela força, a potência e a unção de Deus. Aleluia! Sinta a glória de Deus. Deus está dizendo, não é hora de atirar a toalha. Não é hora de desistir. Não interessa a tua causa, não interessa o que tu estás pleiteando.
Não interessa se é um problema espiritual, conjugal, social, financeiro, se é de saúde, não é hora de você jogar a toalha. Deus vai entrar na tua guerra, Deus vai entrar na tua guerra, Deus vai te fazer um remanescente fiel, aleluia. O filho de Isaías ainda anda em nosso meio como garantia de que o Deus que promete, Ele cumpre. Ô irmãos, pensa comigo aqui, é um culto de ensino, pensa comigo aqui, pensa comigo. Quando Isaías ganhou aquele menino, Isaías ganhou não, a esposa de Isaías ganhou o menino, quando nasceu aquele filho, Deus disse, bota o nome desse menino, Sher-Sazub, quer dizer, um remanescente fiel. E aquele menino foi crescendo, e alguém está dizendo, isso aqui é um remanescente, isso aqui é a garantia, esse menino que está crescendo, e nós estamos vendo ele crescer, é a garantia de que Deus sempre vai preservar o seu povo, de que Deus não deixará seu povo ser destruído, de que podem arquitetar o que quiser, planos diabólicos, mas Deus está no controle do seu povo. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. O coração do rei agitado, o coração do povo agitado. E aí Deus diz para Isaías, pega teu filho pela mão, pega o resto do volverá, pega o remanescente pela mão e diga para eles não desanimar o coração, não ficar preocupado por causa de Rezim, rei da Síria, nem por causa do filho de Remalias, porque eles são dois tições fumegantes. Sabe o que é isso? São dois tocos de lenha que um dia já arderam em potência e força, mas agora estão apagados. Teu medo está muito desproporcional. Tua luta está acontecendo, está, mas é muito desproporcional. Fica tranquilo. Eu vou entrar na guerra. E já estou encerrando. E vou dar a vitória. Aleluia. E eles diziam, porquanto a Síria resolveu, olha só, fazer-te mal. Sabe o que é isso aqui? Deliberação. O que é deliberação? Irmãos, quando eu delibero fazer algum mal contra meu irmão, quem peleja contra ele ou a favor dele, não é ele. Quem peleja a favor dele é Deus. Aleluia. Escuta o que eu estou dizendo. Se eu deliberar fazer algum mal, resolver fazer algum mal contra o irmão Sérgio, estando o irmão Sérgio inocente, quem desce a favor do irmão Sérgio é o advogado dele. E não é o advogado contratado na esquina, não. É o advogado fiel, que não perde causa. Se eu decidir resolver fazer algum mal contra o Almir, quem vai proteger o Almir não é quem ele acha que vai, é Deus que vai protegê-lo. Porquanto a Síria resolveu te fazer mal, e eles estão dizendo, olha só, eles estão celebrando, subamos contra Judá e amedrontaremos ele, ou seja, causamos pavor e medo. E Deus está dizendo, isso não vai acontecer, isso não vai suceder. Deixa eu parafrasear para tu dar uma glória a Deus com vontade. Você não vai perder sono mais por causa dessa luta, viu? Você não vai mais perder sono por causa dessa luta. Você não vai mais perder sono, teu coração não vai ficar mais agitado, não. Aleluia, Deus vai te pôr ao teu lado, como amigo de defesa, como advogado fiel, como aquele que te protege, como um anjo guardador. Aleluia, Ele é teu escudo, teu broquel, Ele é a tua fortaleza, a tua segurança, Ele é a tua torre forte, aleluia, a tua torre alta. Quem acredita nisso? A Bíblia diz, Ele é o nosso rochedo. Aleluia! Subamos contra ele, amedrontamos, aleluia, e conquistamos para nós e passamos a reinar no meio dele, o filho de Tabial. Agora pasme, presta atenção. Você sabe o que significa a casa de Davi? A casa de Davi significa a presença de Deus, o amar. Davi é amar, aquele que tem o coração segundo o coração de Deus. Não é só Davi, é toda a sua casa é para seguir os passos de Davi. Agora sabe o que eles querem fazer?
querem colocar tabeal. Sabe o que significa tabeal? Maldição. Como é que eles querem trocar o amado, aquilo que é amado, aquilo que tem a presença de Deus, aquilo que honra a Deus, e querem fazer governar sobre eles um maldito? Vê se você não vê as digitais de Satanás aqui. Vê se você não vê a obra orquestrada pelo inimigo nesse texto. Ó como Satanás cega o coração dos homens. Ó como Efraim, que é irmão de Judá, que é filho de José, mas é irmão no sentido da tribo, que é irmão de Judá, na verdade é sobrinho, não é tão literal, mas no sentido de cabeça de tribo, é irmão. Como Efraim está cedendo aos planos diabólicos para fazer reinar sobre si um maldito. Querem tirar o amado, querem tirar Davi, que reina com paz, que reina com alegria, que é guerreiro na espada, que protege, que glorifica o nome do Senhor através da vida do seu povo, e querem fazer reinar um maldito. Se isso não tiver peso, irmão, na nossa mente, na nossa consciência, nós precisamos tomar cuidado com algumas decisões e com algumas orquestrações que a gente faz. Porque do contrário nós possamos estar dando chancela para o plano diabólico, pensando que é o plano de Deus. Isso está acontecendo aqui agora. Sim ou não, pastor amigo? Está acontecendo aqui agora. Olha só, nós queremos e vamos fazer subir, reinar no meio dele, o filho de Tabeal. Pode pesquisar, Tabeal é maldito. Como é que eu vou trazer um maldito para reinar sobre mim, irmão? Porque a gente só valoriza quando a gente perde, sabia? Vocês sabiam disso? Eu preguei quinta-feira passada aqui dizendo que Jesus se admirou em 2 vezes, a Bíblia registra só 2 vezes que a expressão e admirou-se Jesus. Olha, para você fazer Deus se admirar, tem que ser alguma coisa relevante. Deus se admirou com a fé do centurião, dizendo: não entre na minha casa, mande uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus, e admirando-se, diz a palavra da fé dele. E depois Jesus se admirou, sabe aonde? Uma descrença da cidade de Nazaré, que é a cidade que ele nasceu. Por quê? Porque Nazaré não conseguiu mensurar, não conseguiu entender que o que estava palmilhando no lugar onde eles estavam morando era o Deus do universo, o Emmanuel, profetizado por Isaías nesse texto. Estava desprezando literalmente o maior presente que Deus poderia dar, estava desprezando. E quando a gente não entende o projeto de Deus, e quando a gente muitas das vezes entra contra o projeto de Deus, nós vamos quebrar o fluxo daquilo que é bom, daquilo que é bacana, daquilo que é legal para a nossa vida, e vamos comprometer, podendo trazer malditos sobre a nossa vida, ou maldição sobre a nossa vida. É isso que o texto está dizendo. Mas não vai, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá. Agora vê a ênfase de Deus: nem tampouco acontecerá. Deus está dizendo: a casa de Davi é uma promessa minha, e ninguém vai destronar a casa de Davi. E é tão verdade isso que Jesus é descendente de Judá, é descendente de Davi. Diz a palavra no Novo Testamento: ele é o filho de Davi, e ele é o rei eterno. Ele está vivo, reina, senta no trono de Davi, como Senhor do céu e da glória, como campeão invicto do universo, que nunca perdeu e nem vai perder nenhuma batalha. O meu e teu Senhor, dê glória a Deus. Só quem acredita nisso fica de pé. Aleluia. E a Bíblia diz: esses 2 tocos de sons fumegantes vão deixar de existir. 722, Isaías profetizou 740, 722, a Síria foi destruída. 721, Israel foi destruído, junto com Efraim foi destruído. Acabaram. 65 anos depois, a história confirma: não existe nenhum descendente da casa de Efraim.
Está aniquilado por ordem de Deus e porque tentou trançar ou tramar um projeto diabólico contra aquilo que Deus levantou. Se nós não nos atentarmos, às vezes nós estamos seduzidos pelo diabo, armando teias que o próprio inimigo confecciona para fazer prender nossos irmãos. Que Deus nos dê vigilância, que Deus faça com que a gente, preste atenção, que a gente não seja nenhum empecilho no ministério e na vida de ninguém. Eu quero, diante de Deus eu falo isso, eu invoco Deus por testemunho. Eu quero que o pastor Almir cresça todos os degraus que Deus possa ter para ele. E quero me alegrar com isso. Eu quero que tu cresça, quero que tu cresça, quero que o Rogério cresça, quero que o Zé Paulo cresça, eu quero que o Daí cresça, eu só posso falar por mim. Eu quero, porque eu entendo que vocês crescendo, eu cresço junto. Nós podemos andar e discordar de algumas coisas, naturalmente que sim, e certamente que vamos. Mas daí tecer mecanismos, irmão, sobre o fermento do diabo, para tentar destronar aquilo que Deus entronizou. Aí a tua guerra, sinto muito te avisar e te prepara, a tua guerra é contra Deus. E quando a gente luta contra Deus, a gente sempre perde. Amém? Amém. Vamos orar. Vou pedir para o pastor Almir orar. Eu vou estar descendo aqui, receber a oração também. Glória a Deus. Se alguém quer vir para a frente e receber a oração, chegue até aqui, nós vamos estar orando nesse momento. Nosso Deus é o Deus da peleja, Deus que entra na batalha, Deus que guarda as promessas, ainda que o inimigo se levanta contra nossas vidas, mas o Senhor, aleluia, Ele guarda, porque é Ele que nos prometeu. Oramos por esse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, neste momento orar a Ti, ó Pai, diante desta palavra poderosa, Senhor, aleluia, que Tu possas, Senhor, guardar, proteger a Tua igreja, os Teus filhos, ó Pai, que estão aqui no altar, ou aqueles que estão nesta igreja, Senhor, aqueles que estão Te servindo aqui nesta cidade, ó Pai. Ó Senhor, que Tu possa guardar, Senhor, que Tu possa proteger de toda a investida do mal, de toda a seta diabólica, de todo pensamento ao contrário, em Teu nome, Jesus, pelo Teu poder, ó Pai, que Tu possa nos guardar a nossa mente, ó Pai, que nós não viemos, Senhor, se levantar contra aquilo, ó Pai, que é bênção, que é vaso, que é escolhido, que está sendo usado na Tua obra, aleluia, que está fazendo, Senhor, a Tua vontade, que é filho, que é herdeiro, aleluia, Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, guarda a Tua igreja, Senhor, repreende a seta maligna, repreende todo o mal, Senhor, que venha cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda ferramenta preparada, Senhor, contra a Tua igreja, Pai, venha cair por terra. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja, abençoa os trabalhos, abençoa as construções das congregações. Aleluia, aleluia, para ser utilizado pela Tua obra, pelos Teus filhos. Guarda, Pai, guarda, Senhor, aleluia, aquele que ofertam, aquele que, Senhor, estão trazendo seus dízimos, aquele que estão falando do Teu amor, aquele que estão com o coração voltado para a Tua obra. Venha abençoar grandemente, venha abençoar poderosamente aqueles que estão envolvidos, Senhor, aleluia, nas orações, nos louvores, aleluia, nos grupos, nos departamentos, que estão com o coração, Senhor, quebrantado, aleluia, estão com desejo, estão inflamados pelo Teu Espírito Santo. Venha guardar, venha abençoar, e que nenhuma seta venha, Senhor, entristecê-los, desanimá-los, mas que ao contrário, que eles venham inflamar, aleluia, repreender aqueles que estão com um pensamento, aleluia, malignos
com palavras negativas acerca da tua obra. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Assim eu peço, eu oro a ti nesta noite, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Creia na tua vitória. Creia no teu milagre, que o Senhor está contigo. Aleluia. Na promessa. Aleluia na tua vida. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em teu coração poder do guiar. Necessita ser mudado, Senhor. Poder do guiar dentro do meu coração. Necessita Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um. Amém. Aleluia. Estamos despedindo a paz.